Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores. É isso mesmo, hoje uma entrevista para lá de especial, que é com a Cabo PM, Milene Barreto, ela que tem 14 anos de polícia militar e está há quase 2 anos aí na patrulha, Maria da Penha. Cristiane, nós vamos aqui abordar 2 temas muito importantes e sérios também, que é sobre a violência doméstica e também sobre a situação do Covid-19 aqui no estado de Rondônia. Cabo, seja muito bem-vinda ao programa Rondônia Urgente. Cristiane mandou uma boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Então vamos começar aqui. Vamos. Sobre a questão, explicar aqui como é que é a situação da violência doméstica. Muitas pessoas acham que é geralmente somente agressão física, mas essa situação vai muito além. Eu gostaria que a senhora explicasse para os nossos telespectadores o que abrange a violência doméstica no modo geral. Então, Eliane, a maioria das pessoas acreditam que a violência doméstica ela só é agressão física, né? O olho roxo, o braço quebrado, o dente quebrado. E, na verdade, a Lei 11.340, ela traz um leque muito maior do que é a violência doméstica, né? Ela classifica, o artigo 7º dessa Lei 11.340, ele classifica em 5 tipos de violência doméstica, sendo eles a violência física em si, que é a agressão física, né, o espancamento, tudo que vai atingir a integridade física daquela mulher. A violência psicológica, que na minha opinião é uma das mais cruéis, né, que ela vem a deixar a mulher com transtornos, algumas sequelas psicológicas, que é o quê? O que seria a violência psicológica? As humilhações, ameaças, né, e xingamentos, tudo isso é violência psicológica. Temos também a violência patrimonial, Eliane, que é quando o homem ele passa a controlar o dinheiro da vítima, a vítima trabalha, ela tem o seu pagamento, porém o homem fica com cartão, isso configura violência patrimonial. Em alguns casos, quando o agressor se separa e não quer pagar a pensão alimentícia, também configura como violência patrimonial. E uma bem comum que as pessoas não entendem é quando ocorre a separação, o divórcio, o homem com raiva vai lá e destrói os documentos da vítima. Ele rasga o RG, queima o CPF da mulher com intenção de prejudicá-la. Isso configura também violência patrimonial. Aí nós temos a violência moral, que são os crimes de injúria, calúnia e difamação, quando o agressor fala que a vítima o traiu, né, acusa de traição, ele expõe imagens íntimas do casal na internet ou divulga em redes sociais para difamar ali a vítima. E a última é a violência sexual, né, que não é só a questão do estupro. Quando o companheiro ele impede o acesso daquela vítima a meios contraceptivos, isso também configura violência sexual. No caso, a mulher quer fazer o uso de anticoncepcional, quer fazer um uso de preservativo e o companheiro não aceita. Então, isso também pode configurar a violência sexual, né? E também vai muito além, tá, Eliana? Promover o aborto, obrigar o aborto, né? Tudo isso configura violência sexual. Então, assim, isso é só alguns exemplos dos 5 tipos de violência que a Lei 11.340 traz na sua lei. Agora sim, Cabo, a gente vem acompanhando também o trabalho de vocês muito antes da pandemia. Inclusive, nós fizemos uma matéria acompanhando a patrulha, fazendo as visitas, né? As visitas, fiscalizações. As fiscalizações. Devido à pandemia, como é que está sendo hoje tratado essa situação das visitas? Como é que está sendo elaborado o atendimento a essas vítimas? Eliane, o atendimento da Patrulha Maria da Penha na capital, ele está suspenso desde o dia 17 de março. Né? Então, nós estamos... todos os policiais da patrulha estão ajudando no serviço operacional. Nós estamos reforçando o serviço operacional na capital. Então, no momento, não está havendo as fiscalizações. Porém, os mandados de prisão, busca e apreensão, o núcleo de enfrentamento da violência doméstica, no PVID, que é da Polícia Militar, está atendendo essas questões mais de emergência. Agora, as fiscalizações, no momento, não está tendo, está suspenso. Quantos casos são registrados diariamente aqui, especialmente em Porto Velho? De violência doméstica. Na Zona Leste, eu posso falar que é o nosso batalhão de atuação, mas antes da pandemia era uma média de 5 a 7 casos por dia de ocorrências, denúncias no 190 de violência doméstica. Agora, durante esse período de pandemia, nós não temos nem ideia da proporção, mas assim, nós estamos trabalhando na rua diariamente, né? E a gente vê que o número aumentou bem consideravelmente devido justamente a essa questão do confinamento obrigatório, né? Essa
todo mundo está dentro de casa, então a vítima está com mais tempo na presença do agressor. Tudo isso somado à ingestão de álcool e drogas, que a gente também tem visto muito essas festas, nessas aglomerações, isso tudo tem trazido ainda mais a demanda de violência doméstica no 190. Agora, assim, Cabo, uma coisa que chama muita atenção também, nós acompanhamos uma live que você fez, inclusive para a Cristiane Lopes, tratando também desse assunto, né? Várias pessoas participaram, inclusive, recentemente você recebeu uma denúncia, né? Foi toda uma equipe nesse local e acabaram prendendo o suspeito, o agressor em flagrante. Conta pra gente como é que foi essa situação. Então, essa ocorrência foi ontem, né? A live foi segunda-feira na página da Cristiane. Muita gente participou, inclusive aceitei um convite porque esse assunto ele precisa ser falado. E assim, hoje, né, a intenção, até a Cristiane estava comentando, que é trazer essas informações para algumas vítimas que não têm celular, inclusive. Não têm acesso à internet, mas têm a televisão. Então é importante a gente falar sobre esse assunto. E aí as pessoas estão se encorajando, Eliana, a denunciar mais. Ontem, durante o primeiro turno, nós recebemos a denúncia do 190 que um vizinho numa vila de apartamentos estava ouvindo a vizinha pedir socorro, né? O marido estava preso com ela dentro do quarto e ela gritava muito, então tudo indicava que ela estava sofrendo uma violência doméstica ali, um espancamento. De imediato a nossa guarnição chegou no local, nós constatamos realmente de fato que essa mulher estava em cárcere privado, sendo agredida por esse companheiro. Foi necessário o uso da força moderada para contê-lo, porque ele estava sob efeito de álcool. No local tinha várias latinhas de cerveja, né, indicando aí essa alcoolemia dele. E aí foi necessário arrombar a porta, Eliana, porque ele não abria a porta e a mulher estava muito lesionada. Então, para conter aí, até evitar um risco maior da vida dela, nós precisamos arrombar e prender esse agressor. Foi ontem, ele inclusive fazia uso de tornozeleira eletrônica, entendeu? Então nós conduzimos para a central a vítima e esse agressor. E as pessoas têm se encorajado, isso é muito importante, a denúncia foi anônima, quem ligou não precisou se identificar. E é importante a gente deixar bem claro que em briga de marido e mulher a gente precisa meter a colher, não mete a colher, nós precisamos meter a colher. Isso chama muita atenção também porque esse foi um dos casos, mas com certeza, Cabo, existem várias mulheres, principalmente agora assistindo até mesmo o programa, que estão passando por essa violência doméstica, mas a situação ela se torna apreensiva, né? Ela fica com medo de fazer denúncia, ela se sente intimidada pelo companheiro. Como essa mulher pode proceder de pedir ajuda para que até mesmo o companheiro não venha descobrir que ela está solicitando essa ajuda? Mas existem vários meios. Qual a dica que você pode dar para essas mulheres que estão sofrendo caladas hoje em casa? Esse cenário atual, inclusive, ele facilita muito isso, né, Eliane? A presença constante do agressor na casa faz com que a mulher fique ali em tempo mais na presença dele, não consiga, às vezes, nem acessar o celular, como a gente já comentou. E aí, às vezes, essa vítima não consegue pedir ajuda. Mas quem está próximo, Eliane, pode observar os sinais e tentar estar ajudando essa mulher, gente, porque às vezes ela não tem forças mais para denunciar. Ela viveu tantos anos nessa situação, nessa condição de humilhação, né, essa violência psicológica que ela não acredita mais que ela consegue sair desse ciclo. Então, quem estiver perto, por exemplo, uma mulher que está sofrendo violência doméstica, se ela estiver na fase 2, que tem um ciclo, né? É importante até a gente entender isso. Se ela estiver na fase 2, que é o espancamento em si, as agressões, o puxão de cabelo, os empurrões, ela pode estar passando por insônia, um emagrecimento muito rápido daquela pessoa, uma mulher que vive com fadiga constante, né, com ansiedade, isso pode ser sinais de que essa mulher está passando por violência doméstica. Então, se você desconfia que aquela sua amiga, aquela sua familiar está sofrendo violência doméstica, ela apresentou esses sinais, você pode estar ajudando essa mulher. Então, as dicas que a gente conseguiu pesquisar, né, até eu selecionei na internet, que nesse momento de pandemia, você combinar com a vítima, né, um sinal, uma palavra-chave para ela falar quando ela precisar de ajuda. Ela está te ligando e ela fala aquela palavra-chave, ou seja, ela está pedindo socorro, né? A gente viu bem recente um vídeo na internet de uma vítima que ela está espancada e ela liga no 190. Quando o atendente da Polícia Militar recebe a ligação, ele se identifica e ela fala que quer uma pizza. Ele não entende, a princípio, a mensagem, fala que, né, da Polícia Militar. E aí ele pergunta, se a senhora estiver precisando de ajuda, senhora, peça uma pizza de pepperoni.
E ela pega e fala, então eu quero uma pizza de pepperoni. Foi a palavra-chave que ela achou para pedir ajuda naquele momento, porque talvez o agressor estava do lado, entendeu? E pode também usar um sinal, por exemplo, um laço lilás, uma fita que ela pode amarrar na janela, ou seja, identificando que ela está precisando de ajuda, se ela está em cárcere. Tudo isso pode ser utilizado para ajudar essas mulheres nesse momento de pandemia, até porque visitar agora a casa de alguém está suspenso, não dá, mas você pode interfonar, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp, você pode ligar, entendeu? E uma dica bem interessante, né, escrever um bilhete e passar por debaixo da porta, né, vizinha? Se esse momento, né, esse período, ele não é seguro para você, aqui está o meu contato, sabe que você pode contar comigo. Só assim, Eliane, se ela não se sentir segura de entregar esse bilhete, achar que o agressor pode ter acesso e até piorar a situação, ela pode, por exemplo, fazer uma receita, escrever à mão uma receita, né? E entregar para essa mulher. Olha aqui, vizinha, faça essa... Vou te passar aqui uma receita, depois tu dá uma olhadinha e dentro da receita tá o telefone da pessoa que quer ajudar. Olha, tá aqui meu contato, se você precisar pode me ligar, eu vou te oferecer ajuda. Então isso são dicas, Eliane, que podem salvar vidas. Agora sim, a gente pode entrar no contexto do seguinte, muitas famílias, né, marido e mulher, vamos pensar aqui que tenham um relacionamento até então sadio antes da pandemia. Mas devido a essa situação atual, muitas pessoas se estressam com aquela rotina de não conseguir sair de casa, o convívio fica mais intenso, né? O que não era de costume e geralmente pode acarretar discussões entre o marido e a mulher e de repente até mesmo partir para a violência, né? Como tratar, Cabo, essa situação assim de manter, né, a saúde mental, principalmente o equilíbrio emocional, para evitar esse tipo de agressão em casa? A gente tem orientado alguns casos, Eliane, assim, de tentar extravasar essas tensões, né? Viver muito confinado ali naquele ambiente pode trazer esse estresse, essas irritações, inclusive essa crise econômica que a gente está enfrentando, isso também tem sido um potencializador para a violência doméstica. Então, assim, a gente tem assim, visto até mesmo em alguns canais, a pessoa para praticar atividade física, né, ouvir uma música, tentar fazer atividades um pouco, né, assim, fora de casa, mas dentro do quintal, algo que saia da residência, para não chegar a esse ponto. A China, que foi o primeiro país a enfrentar essa pandemia, ela bateu recorde de divórcio. Então, espera-se que no Brasil, né, a realidade seja a mesma, justamente por causa desse confinamento, essas restrições de circulação que as pessoas estão enfrentando. Mas, gente, é oração, é você tentar extravasar, ler uma música, dançar, para ver se tentar amenizar essa tensão. Agora, essa outra situação, Milene, também, qual o conselho que você daria, né, para os casais em si, né? Vamos puxar esse gancho também, dessa questão de muitos estarem em casa, de ter que extravasar, mas muitos não conseguem. Aquela questão assim, conta até 10. Iniciou uma discussãozinha ali para que as coisas não aflorem ainda mais, se agravem. Procure um outro meio também, já que não pode sair de casa, mas buscar sempre uma outra alternativa também é muito importante, né? Exatamente. Tem alguns canais, Eliane, de psicólogos, alguns grupos de psicólogos que eles têm oferecido ajuda gratuita pelo WhatsApp, pelo telefone. Então, tudo isso é válido para diminuir essa tensão, esse estresse, não levar à violência doméstica. A gente tem percebido que nesses casos, assim, inclusive o consumo de álcool, ele tem aumentado muito, porque como ele compromete esse sistema cognitivo da pessoa, numa discussão ele acaba se cedendo, exagerando, extrapolando e agredindo essa mulher. Então, assim, ter muito cuidado com essa questão do álcool. Tá numa discussão, dá uma respirada, sai, entendeu? Dá uma volta. Sei que não dá para sair muito, mas às vezes a gente precisa ir no mercado, na farmácia. Faz esse revezamento para tentar não chegar a esse ponto de discutir e agredir um ao outro. Você puxou também um ponto muito interessante, que é a questão das bebidas alcoólicas. No momento que nós estamos vivendo hoje dessa pandemia, o número de casos positivos aumentaram bastante, principalmente casos registrados em festas clandestinas. Isso também pode puxar para esse lado, porque muitas pessoas vão para essas festas e ali no meio também pode ter ali como é que eu posso dizer, um motivo para que também haja aí um pico de discussão, que pode partir também para a violência doméstica. Então a gente pode até
chamar a atenção da população em geral sobre a questão dessas festas, né? Quanto menos aglomeração, né? Não pode, Inclusive, a Polícia Militar tem sido chamada para evitar essas aglomerações, esse consumo de álcool, essas reuniões não pode. Então, é um número exagerado que a gente tem atendido gente está sendo preso, está sendo conduzido para a central por causa dessas festinhas, Corona Fest, que o pessoal chama, né? Então, não pode, é evitar mesmo, entendeu? Você quer falar mais algum ponto, de algum assunto em destaque que você queira passar aqui também para o nosso telespectador? Então, Eliane, é importante a gente entender esse conceito da violência doméstica, né? Eu já expliquei no começo como se dá, a definição de cada uma. Eu acho que seria interessante falar sobre o ciclo da violência, como ele se dá. Algumas mulheres, elas passam por isso por muitos anos e não conseguem identificar que, de fato, ela está vivendo uma violência doméstica, mas assim, o ciclo da violência ele se dá da seguinte forma. São 3 fases. Na primeira fase, Eliane, ocorre um aumento de tensão do agressor. Então é aquela hora que ele grita, ele quebra um copo, né, ele te empurra. Então isso já é um sinal que você pode estar na fase 1 da violência doméstica. Nesse momento, né, a vítima ela se sente assim, até um pouco confusa do que está acontecendo. Ela esconde esses fatos de familiares, de amigos, porque ela se sente envergonhada, porque hoje existe muito um julgamento da sociedade. Então, tudo isso é a fase 1. A fase 2, Eliane, já é o espancamento em si. É o puxão de cabelo, é o tapa, é o olho roxo, o braço quebrado. Nessa fase é muito perigosa porque pode acontecer esse feminicídio. Existe uma coisa chamada escalada da violência, que a força que eu uso hoje, amanhã, ela é um pouco maior. Então tem um momento que ele perde o controle dessa força e pode estar tirando a vida dessa mulher. Então tudo isso, toda a tensão que ele acumulou na primeira fase ali, daquela raiva, né, de xingamento, ele de fato pratica na segunda fase, que é o espancamento. E tem a terceira fase, Eliane, que é quando o agressor ele percebe o que ele fez, ele exagerou, ele bateu naquela vítima e ele se arrepende. E aí é a fase do arrependimento, daquele comportamento amável do agressor, que a gente chama de lua de mel. Que é quando, depois de bater, depois de xingar, ele vem com o café da manhã, ele vem com aquelas flores, né, pedindo desculpas, dizendo que ele perdeu a cabeça, que ele teve um dia ruim. Ele tenta justificar aquela agressão, inclusive jogar a culpa para a mulher. Não, mas você me provocou, você sabe que eu não gosto que você toque nesse assunto. Às vezes até o time perder é motivo da mulher estar apanhando. Então, assim, nessa fase, a mulher sente um pouco de confusão, porque, né, de sentimentos. E como ele apresenta um comportamento amável, ela acredita na mudança dele e acaba muitas vezes cedendo, né, perdoando. Até porque quando os casais têm filho, Eliane, manter o relacionamento, né, perante a sociedade é muito importante para algumas mulheres. Então elas acabam abrindo mão de si para poder manter uma relação que muitas vezes está doentia. Então esses são os 3 ciclos da violência doméstica. É importante a gente entender porque a mulher ela só consegue se libertar daquele agressor quando ela rompe esse ciclo. Então, a partir dos anos, esse ciclo, o intervalo desse ciclo ele vai diminuindo. E ele não obedece mais uma ordem, fase 1, fase 2, fase 3. E é nesse momento que a mulher pode cometer o suicídio, que ela não aguenta de tanta agressão, tanta humilhação, ou o agressor cometeu o feminicídio, que é tirar a vida dessa mulher. Eu recebi uma pergunta aqui, Cabo, de um rapaz, inclusive, perguntando: a Lei Maria da Penha serve apenas para a mulher ou para os homens também? A Lei Maria da Penha ela é para atender a mulher vítima de violência doméstica, né? Ela não atende homens, né? Ela é específica para mulheres. Certo. Nós temos aqui uma outra pergunta, Milene. Boa tarde, é da Elvânia do Aeroclube. Ela diz assim: muitas mulheres, principalmente adolescentes, estão sofrendo por violência doméstica. Inclusive, algumas pensam que a violência se trata somente da agressão física. Eu gostaria que a Cabo Milene Barreto esclareça um pouco mais referente à violência emocional e psicológica também. Nós iniciamos, né, com esse assunto também, mas a gente pode aqui reforçar, né, um pouquinho mais do telespectador, né, porque a questão da violência doméstica ela não é diretamente também a agressão física. É um ponto também, mas existe outro. Vamos reforçar aqui, Milene? Vamos. São 5 tipos de violência e como ela bem lembrou, a violência doméstica não é só do companheiro para a esposa. Pode ser, Eliane, do patrão
para a empregada, pode ser da filha para a mãe. O importante é que a vítima seja mulher. A vítima, no caso, essa lei ela só atende as mulheres. Mas o agressor pode ser homem, pode ser mulher, outra mulher, pode ser um primo daquela mulher que cometeu essa violência, pode ser um tio, um padrasto. Então são vários tipos de agressores. Inclusive, o agressor pode ser mulher também, tá? E a violência psicológica, ela é a mais cruel, porque ela deixa danos, Eliane, que às vezes é para a vida inteira. Nós atendemos mulheres que às vezes não conseguem colocar o pé na calçada, não conseguem ouvir o nome do agressor, que elas entram em colapso. Então, tudo isso já é sequela dessa violência psicológica, né? A violência moral também, como eu já falei, da injúria, da calúnia, difamação. A violência sexual, né? Também, tem muitos casos, assim, alguns casos que o agressor ali, o companheiro, ele obriga a mulher a assistir cenas de filmes eróticos. Essa obrigação, Eliane, pode configurar também violência sexual. Então, é muito importante a gente identificar essas violências. Não sei se ficou respondida a pergunta, mas é basicamente isso. Vamos entrar aqui no contexto também. Vamos voltar aqui sobre a questão que eu frisei aqui, que a nossa equipe de reportagem também acompanhou já alguns trabalhos realizados pela Patrulha Maria da Penha. E algumas visitas que nós acompanhamos, né, à guarnição, muitas mulheres não estavam em casa. E também tem um caso, Cabo, de que as mulheres se arrependem e retiram a queixa do parceiro. Como é que funciona essa situação? Como é que fica a questão da guarnição, que tem todo um cuidado? Então, Eliane, muitos vão falar do trabalho da patrulha em si, né? O serviço da patrulha, ele veio para, como é que se diz assim, efetivar a medida protetiva. Muita gente falava assim, a medida protetiva ela é só um papel, ela não vai salvar a mulher. E a Patrulha Maria da Penha, ela veio para efetivar a lei desse papel, para proteger essa mulher. Então, as fiscalizações, elas se dão, né, na casa da vítima, depois que ocorreu já a ocorrência, foi registrada e ela solicitou a medida protetiva. Realmente, muitos casos, as mulheres não estão em casa, né, no momento da visita, e algumas, né, que eu acho que até a maioria, ocorre o retorno do companheiro ao lar, que é o quê? A mulher sofreu aquela violência, foi registrada uma ocorrência, ela pediu a medida protetiva, mas por algum motivo, né, não cabe a nós julgar, ela reatou essa relação com o agressor. Nesse caso, Eliane, é muito importante a gente frisar aqui que a mulher precisa comparecer ao fórum, né, para retirar esse documento, porque ela vai perante a justiça, pede uma ação, né, ali da mais enérgica para tirar aquele agressor do lar e de repente ela volta a conviver com ele. Aí a gente chega na casa dela para fiscalizar a medida e o agressor recebe a gente. Em alguns casos é até necessário conduzir essa mulher e o companheiro dela para a central para que seja revogada essa medida por questões judiciais mesmo, jurídicas, né? Mas assim, o importante é a gente saber, Eliana, que reatou com o agressor, por algum motivo, retire a medida protetiva. Porque senão o serviço da patrulha, às vezes a gente está atendendo uma vítima que já retirou a medida, mas poderia estar atendendo outra que precisa desse serviço, que está em situação de vulnerabilidade, que está precisando mais, entendeu? Eu falei aqui, conversei, né, com a Cabo PM Milene Barreto. Vamos reforçar aqui que ela tem 14 anos de polícia militar, está há quase 2 anos na Patrulha Maria da Penha. Nós vemos aqui, eu quero agradecer imensamente pela honra, por ter recebido a nossa equipe de reportagem e por ter concedido toda essa entrevista. Nós vamos encerrar por aqui. Muito importante esse assunto, né, atualmente, principalmente no que estamos vivendo agora em relação à pandemia. Reforçar aí a atenção e as orientações para mulheres que estão passando aí por violência doméstica, estão sofrendo caladas, para que não se intimidem e consigam fazer a denúncia. Eu quero aqui passar para você também as considerações finais para você, para a gente poder encerrar. Obrigada, Eliane, obrigada, Cristiane Lopes, né? A gente fica à disposição, é sempre bom falar sobre esse assunto. A gente precisa falar de violência doméstica, a gente precisa meter a colher. E assim, eu gostaria de deixar um abraço, principalmente, né, para o turno, né, lá do 5º Batalhão, nós que somos, né, do 5º Batalhão, guardião da Zona Leste, né, deixar um abraço para o turno do subtenente Eugênio, sub do Aço. Hoje nós estaremos à noite, né, de plantão lá no 2º turno. Ele pediu esse abraço, ele pediu para inclusive falar que ontem, no nosso primeiro turno, não teve nenhum roubo na Zona Leste, então o nosso trabalho tem sido efetivo. E assim, Eliane, para refletir, eu queria deixar uma frase assim, que a violência doméstica, ela não é um problema do casal e não é um problema só da polícia, ela é um problema de toda a sociedade.
Se todo mundo se conscientizar, entender o que é a violência doméstica, ajudar uma vizinha, uma familiar que está precisando dessa ajuda, talvez a gente, muito em breve, nós tenhamos uma sociedade sem violência. Isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada. Nós que agradecemos. É claro, eu não poderia deixar aqui também de dar um abraço, né, e agradecimento também ao subtenente Eugênio, que sempre está em parceria com a nossa equipe de reportagem da TV Meridional. Nós encerramos então a entrevista aqui com a Cabo PM Milene Barreto.